Valentina Vassilieva foi uma mulher russa que viveu no século XVIII até os 76 anos e teve, durante toda a sua vida, 69 filhos. Foram 27 partos, dentre esses, 16 de gêmeos, 7 de trigêmeos e 4 de quadrigêmeos. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Vamos lá, vamos então conversar a respeito de sistema reprodutor feminino. E antes de a gente começar a nossa aula, eu preciso falar de duas coisas bem importantes. A primeira delas, essa expressão sistema reprodutor feminino está entrando em desuso, assim como o sistema reprodutor masculino. Por quê, professor? Porque a função desse sistema não é unicamente a reprodução. Então a gente não pode chamar ele simplesmente de sistema reprodutor se ele serve para outras coisas também. Então, atualmente existe uma tendência de a gente chamar esse sistema de sistema genital feminino ou sistema genital masculino. Beleza? A segunda informação é o seguinte: diferentemente daquilo que a gente viu lá na aula anterior, a gente não vai conseguir compilar todas as informações importantes sobre esse sistema em uma única aula. Então, no momento anterior, a gente falou de anatomia do sistema genital masculino, de fisiologia do sistema genital masculino, das funções e da regulação hormonal. Aqui, pessoal, a gente vai ter que separar. Por quê, professor? Porque o ciclo menstrual, que fala da regulação hormonal, é muito complexo. Então, ele merece uma aula exclusiva para ele. Então, por enquanto, a gente fala da anatomia do sistema genital feminino, a gente fala das funções de cada uma das partes, algumas curiosidades, e na próxima aula a gente fala de regulação hormonal e de ciclo menstrual. Beleza? Vamos lá então. Primeiro, quais são as funções do sistema genital feminino? Produzir o gameta feminino é a primeira delas. Professor, o gameta feminino é o óvulo, né? O gameta feminino, embora a gente chame de óvulo, na verdade é o ovócito secundário. E você estuda isso na parte de gametogênese lá no módulo 1. Beleza. Nós temos depois também como função a produção dos hormônios ovarianos, os hormônios que vêm do ovário, estrógeno e progesterona. A gente também tem como função a recepção dos espermatozoides. E também a cópula, que é o ato sexual. Faz parte do corpo da mulher também realizar a cópula. E, claro, a gestação. A partir do momento que aquele ovócito secundário é fertilizado, é fecundado, mais ou menos 5 dias depois ele se implanta na parede do útero e a mulher está grávida. E durante 9 meses, em média, ela vai ter um período da sua vida chamado de gestação, que é função única e exclusiva dela, claro, do ponto de vista funcional. O homem tem que ajudar, sim, em outros aspectos. Beleza. Aí, meus queridos, eu separei para vocês aqui, deixa eu passar para cá de novo, olha só. Eu separei aqui para vocês as partes do aparelho reprodutor feminino. Então, tem a vagina, o útero, as tubas uterinas, o ovário. E a gente vai começar falando desse aparelho a partir da parte externa, da parte visível da genitália feminina, que se chama vulva ou pudendo feminino. Esse é o nome atual, pudendo feminino. Vamos lá, vamos falar então do pudendo feminino, que é a parte que a gente vê, a parte externa. Deixa eu passar para cá agora sim. O que nós estamos enxergando aqui? O pudendo feminino, a vulva vista de baixo. Então, você está enxergando aqui, entreaberta, para facilitar a compreensão das estruturas. E essa vulva, esse pudendo feminino é delimitado por estruturas que a gente chama de grandes lábios. Os grandes lábios, nitidamente, são uma pele, parecida com a pele da sua mão, do seu braço, em qualquer lugar, mas um pouco enrugada, lembra bastante a pele do escroto. Aliás, elas têm a mesma origem, tá? Os grandes lábios e o escroto vão ter a mesma origem. Professor, o que é o escroto mesmo? O saco que segura os testículos que a gente estudou na aula passada. Então, são mais enrugadas, geneticamente, em função de características, ela pode ser maior, pode ser menor, então existem lábios grandes mais longos, lábios grandes um pouco mais curtos, isso varia de pessoa para pessoa. Beleza, logo abaixo dos grandes lábios, nós temos os pequenos lábios, que já tem uma característica um pouco diferente. Eles são mais rosados, mais avermelhados, com a pelezinha mais fina. Eles não têm essa característica de pele normal. Eles são mais uma característica de mucosa. Uma mucosa como uma mucosa bucal. E são bem perceptíveis também, os pequenos lábios que ficam aqui. Preste atenção. Na união, lá em cima dos grandes lábios, nós temos a formação de uma espécie de um capuz. E esse capuz a gente chama de prepúcio. Se você lembra da aula anterior, o prepúcio é a pele que recobre a glande, a cabeça do pênis.
Professor, a mulher tem prepúcio também? Tem. E esse prepúcio recobre uma glande também? Sim. Então a mulher tem pênis? Sim. A mulher tem um mini pênis, um micro pênis, chamado de clitóris. O clitóris e o pênis são originados da mesma forma. O que acontece é que a partir de um determinado momento, o menino forma os testículos e começa a liberar testosterona. A presença da testosterona na corrente sanguínea do feto faz com que aquele mini pênis se transforme num pênis de fato. E a ausência da testosterona faz com que o mini pênis fique mini pênis para sempre. E aí a gente chama ele de clitóris. Ele tem um corpo, ele tem uma glande, nessa glande existe uma irrigação muito grande, também inervação muito intensa, ou seja, uma região super sensível ao toque, tem função prazerosa, é essa região clitoriana que é a mais sensível durante a relação sexual, não é a única, mas é a mais sensível em função das ramificações nervosas e normalmente é através do clitóris que a mulher pode chegar mais facilmente ao orgasmo, que tem função reprodutiva também. Às vezes as pessoas pensam que o orgasmo é simplesmente uma coisa que dá prazer, e não é. O orgasmo provoca contrações uterinas e essas contrações uterinas facilitam a entrada dos espermatozoides e assim o processo de fecundação. Olha que coisa louca que é o corpo feminino. Então você tem aqui o clitóris com a glande, ele tem um corpo, ele inclusive pode sofrer ereção, não é uma ereção igual à ereção masculina, mas existe a ereção sim do clitóris, e beleza, tá aí a estrutura geral do pudendo feminino. Vamos aos orifícios. Então aqui você tem a vagina e acima o orifício da uretra. Uma coisa interessante é que no homem o orifício de ejaculação e o orifício de saída de urina é o mesmo. Tudo sai pela uretra. Na mulher se separa. Então na mulher existe um orifício para fazer xixi e existe um orifício para penetração, o orifício para relação sexual, que é a vagina, que inclusive é o mesmo orifício por onde vai sair o bebê na hora do parto. Abaixo nós temos um orifício que fica fora da região do pudendo, que é o orifício anal. O que separa a região do ânus do pudendo, essa região aqui que você está vendo, chamada de períneo. Então existe uma pelezinha aqui chamada de períneo e ele vai delimitar o ânus do pudendo feminino. Beleza? Massa, né? Vamos então dar uma olhada agora nessas estruturas com um pouco mais de detalhes. Vamos começar de baixo para cima, que eu acho que é mais interessante. Primeiro aqui nós temos a vagina. A vagina, que eu já comentei com vocês antes, ela tem mais ou menos 10 centímetros de comprimento, 11, até no máximo 12 centímetros de comprimento. Ela tem uma camada de muco bem perceptível, ela tem uma consistência bastante macia e na mucosa vaginal se proliferam bactérias, mas não é qualquer tipo de bactéria. São bactérias do grupo dos lactobacilos. Esses lactobacilos que estão na mucosa vaginal são perfeitamente normais e importantes para a saúde vaginal. Por quê, professor? Eles formam aquilo que a gente chamava no passado de flora vaginal. Hoje a gente chama de microbiota vaginal. Essas bactérias, elas têm durante o seu metabolismo, por causa do processo de fermentação, a liberação de ácido lático. E por causa do ácido lático, a mucosa vaginal vai estar sempre num pH em torno de 4, 4,1, 3,8, quando está um pouco mais ácido, quando essas bactérias se proliferam excessivamente. E essa acidez vaginal é super importante para impedir que bactérias nocivas se multipliquem lá na vagina. Os lactobacilos são amiguinhos, os lactobacilos são legais. É por causa da acidez gerada pela presença de lactobacilos que outras bactérias nocivas, ruins, que poderiam causar doenças, vaginites, por exemplo, não vão acontecer. Então, essas bactérias são interessantes. Outra coisa interessante a respeito da vagina é que logo na entrada da vagina, em uma pessoa que nunca teve a penetração vaginal, nós vamos encontrar normalmente, existem pessoas que nascem sem, mas normalmente uma espécie de uma película. Essa película é chamada de ímen, ela normalmente tem um orifício central para permitir a saída do fluxo menstrual e durante a relação sexual ela tende a se romper. Por muito tempo se achou que esse ímen não tinha função biológica nenhuma. Inclusive, se falava até em sala de aula como brincadeira, olha, se tem uma coisa que a evolução errou foi botar esse negócio chamado de ímen. Pense a quantidade de injustiças que mulheres já não sofreram em função da presença ou da ausência de ímen, né? Vamos deixar esse assunto para um outro momento. Mas enfim, se falava que não tinha função nenhuma. Hoje se sabe que o ímen tem uma função bem importante, especialmente na infância das crianças, mas principalmente das crianças do passado.
Principalmente das crianças que às vezes eram criadas soltas. Imagine um hominídeo do passado, de 50 mil anos atrás, que não usava roupas, sentando em qualquer lugar, às vezes se expondo a bactérias, a micro-organismos. O ímen funcionava como uma barreira. Inclusive o ímen na criança, ele é mais fechado do que o ímen na adolescência e caso a pessoa chegue à fase adulta sem ter relação sexual, ele é mais abertinho ainda. Então quando a criança está na sua fase inicial, qualquer tipo de bactéria que entre na região vaginal pode ser um problema muito grande, pode causar uma infecção. A imunidade da criança ainda não está preparada para isso. Então o ímen é bem fechadinho, quase que por completo, já que a mulher não vai menstruar nessa idade, ela não precisa de saída para nada. Então o ímen é bem fechado e evita a entrada de bactérias nocivas. À medida que a menina vai se desenvolvendo, vai crescendo, o orifício do ímen vai aumentando um pouco e ele se rompe durante a relação sexual. Às vezes ele é tão elástico que ele não se rompe da primeira vez, causando dor, desconforto, causando mal-estar. Às vezes a pessoa acha que ela teve algum problema, ai meu Deus, não tive o rompimento do ímen, não teve sangramento, será que eu perdi a virgindade antes? Gente, que absurdo um negócio desse, a pessoa achar que perdeu a virgindade porque não tem o ímen. Virgindade tem a ver com a relação sexual, não tem a ver com a presença ou não de um ímen. Agora, beleza, continuando a nossa conversa aqui. Imagine que o útero, que você está vendo aqui, é uma cabeça e ele tem um pescoço. Esse pescoço é o colo do útero, aliás, colo é pescoço. É daí que vem a expressão, por exemplo, torcicolo. Do colo do útero, eu preciso falar de duas coisas para vocês. Primeiro, nessa região se forma um negócio chamado de tampão uterino. O tampão fica bem nesse estreito aqui, ó. Ele é como se fosse uma mucilagem. E essa mucilagem se forma todo mês e ela sai do corpo da mulher também todo mês. Só já sei, é a menstruação. Não é. É o tampão uterino. Esse tampão é uma proteção também para evitar a entrada de micro-organismos lá no útero. Só que, se ele for muito denso, ele não permite nem a entrada de espermatozoides, o que pode ser ruim. Então o que acontece? Esse tampão está formado durante boa parte do mês. Quando a mulher está próximo da sua ovulação, ou no dia que ela ovula, ocorre uma dilatação do colo do útero e uma liquefação daquele tampão. E ele começa a escorrer pelo canal vaginal. Ele lubrifica a vagina, deixa ela mais úmida, e inclusive pode sair na calcinha. É muito comum a mulher, quando está nos seus dias mais férteis do mês, perceber na calcinha um líquido, uma secreção, que não é corrimento, é uma secreção sem cheiro, é uma secreção sem cor, com uma consistência parecida com uma clara de ovo. O que é aquele negócio? O tampão uterino que saiu. E agora você permite a entrada dos espermatozoides com mais facilidade. Então você, menina, que está começando a conhecer o seu corpo, preste atenção. Quando você perceber aquela clara de ovo na sua calcinha, você está nos seus dias mais férteis. É nesses dias que você tem a chance maior de engravidar. Beleza? Então, claro, tome cuidado. Beleza, aí continuou. Você tem o colo do útero aqui. Outra coisa importante a respeito do colo do útero é que essa região, muitas vezes, sofre algum impacto durante a relação sexual. É bem aqui que a glande vai se encontrar e muitas vezes você tem microlesões na região do colo do útero. Se a pessoa está contaminada com algum vírus, alguma bactéria, normalmente em função dessas microlesões que existem no colo do útero, vai ocorrer processos de transmissão desses micro-organismos. E, inclusive, um dos micro-organismos mais nocivos para essa região é um vírus que a gente chama de HPV, o papiloma vírus humano. Para quem não sabe, o HPV, ele se manifesta de mais de 80 tipos diferentes. Existem mais de 80 tipos diferentes de HPV, sendo que 4 deles são potenciais causadores de câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é o câncer que, em segundo lugar, mais mata mulheres no mundo. Em primeiro lugar vem o câncer de mama e depois o câncer de colo de útero. Para a nossa felicidade, para a felicidade da população e das famílias, existe uma vacina contra o HPV. Então, dos 80 tipos diferentes, 4 deles causam câncer. E para esses 4, nós temos uma vacina que é distribuída gratuitamente pelo Sistema Público de Saúde. Se você não é vacinada, por favor, corra atrás de se vacinar. A gente teve estatísticas de que até 80% das mulheres brasileiras sexualmente ativas eram contaminadas por HPV. Isso é um índice muito alto e que felizmente hoje pode ser combatido por meio de uma vacinação super eficaz, produzida no Brasil e distribuída gratuitamente. Agora vamos lá.
Passou o colo do útero, chegamos no corpo uterino. O corpo uterino, pessoal, é uma camada grossa, musculosa, formada por uma região chamada de miométrio. Mio é relativo à musculatura, tá? Então essa região tudo é musculatura. E a parte mais interna aqui, ó, você tem o chamado endométrio. Essa região de endométrio, ela tem um aspecto mais gelatinoso, são células que se proliferam em grande velocidade, super vascularizadas, cheia de nutrientes, e essa região, que a gente chama de endométrio, que vai permitir a fixação do embrião mais ou menos 5 dias após a fecundação. Então, rolou o processo de fecundação, 5 dias depois o embrião, pimba, se gruda na parede do útero. Aonde, professor? No endométrio. O nome desse evento é nidação. Nidar quer dizer formar um ninho, que é exatamente isso que vai fazer o embrião. Ele vai grudar no endométrio e vai se aninhar. Ele vai realizar um processo de nidação. Beleza? Muito bem. Aonde que ocorre o processo fecundativo? Vai rolar naquilo que a gente chama de terço distal da tuba uterina. Como assim, professor? Tuba uterina é esse caninho bem fininho que nós temos aqui, que vai chegar até o ovário. Essa tuba uterina tem uma porção proximal, que fica mais próxima do útero, e uma porção distal, que fica mais distante do útero. A fecundação tem que rolar no terço distal. Se a gente dividir a tuba uterina em 3 partes, 1, 2, 3, a fecundação tem que rolar aqui. Por quê, professor? Porque quando o ovócito é liberado aqui, ele vai ter viabilidade por mais ou menos 2 dias, até 3 dias. Depois de 3 dias, ele já está nessa região aqui e ele é inviável. Ele já não consegue permitir o processo de fecundação. Então a fecundação tem que rolar quando o ovócito está sadio, está legal, que é quando ele está na porção do terço distal. Os espermatozoides que são lançados no processo ejaculatório para dentro do útero vão começar a nadar, vão encontrar o ovócito aqui na porção do terço distal. Massa! O final do terço distal é composto por uma franja, que a gente chama também de fímbrias. O final alongado aqui, ó, que abre-se para essas franjas, a gente chama de ampola. E toda essa porção fininha nós vamos chamar de istmo. Então a tuba uterina, que no passado era chamada de trompa de Falópio, é dividida num istmo, a ampola e as fímbrias ou franjas da tuba uterina. O que é interessante a respeito dessas franjas? Elas não ficam em contato direto com o ovário, elas ficam um pouquinho longe, mas elas conseguem captar os ovócitos que vão saindo. Então aqui nós temos folículos, que a gente vai estudar melhor na próxima aula. Chega um determinado momento que esses folículos que carregam o ovócito são tão grandes que eles estouram, por uma ação hormonal, liberam o ovócito e esse folículo vai se transformar num corpo lúteo, que tem uma função hormonal que a gente vai estudar melhor na próxima aula. Então lembre-se o seguinte: o ovário libera o ovócito. Ele permite um processo que a gente chama de ovulação e também permite a produção hormonal. A fecundação ocorre na tuba uterina. Não ocorre no útero, preste atenção. Ocorre aqui na tuba uterina, no terço distal dessa tuba, próximo à região da ampola. Aí a nidação, que é a fixação do embrião na parede uterina, ocorre lá no útero, numa região chamada de endométrio. Beleza? Professor, e a menstruação? Se nada disso acontecer, se não rolar processo fecundativo, se não tiver embrião, se o embrião não se prender à parede uterina, a mulher vai renovar o seu endométrio. Ela descama todo aquele endométrio que eu falei para vocês que é super vascularizado, cheio de capilares, ela vai descamar tudo, ela vai fazer um processo isquêmico, como a gente chama, e vão saindo partes desse endométrio em pelotas, junto com sangue, a partir do processo de rompimento dos capilares que estavam irrigando essa região. Então essas pelotas, essas gomas que saem junto com o sangue, a gente vai chamar de menstruação, que nada mais é do que o endométrio que vai sair em função da queda da taxa hormonal no corpo da mulher em função de uma não fertilização. Então, se a mulher não for fecundada, vai cair o nível de progesterona e estrógeno e isso provoca processos isquêmicos do endométrio que vai sair na forma de uma menstruação, assunto da nossa próxima aula. Fica aí que eu tenho um recado importante para você. Me conta aí, você é um visitante novo aqui do canal ou um visitante recorrente? Se você ainda não conhece o nosso projeto, eu te convido a conhecer. Vai lá na aba Playlists do nosso canal e veja que existem 8 módulos de biologia, com todas as aulas de biologia do ensino médio organizadas para vocês
assistir a hora que quiser. Se você apoia esse tipo de iniciativa, inscreva-se no canal. Curta esse vídeo e compartilhe essa aula com mais pessoas. Aliás, esse assunto pode ser importante para mais gente além de você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.